E aí, galera, beleza? Vamos a mais uma aula de história. E hoje a nossa aula é História do Brasil. Vamos falar a respeito da vinda da família real ao Brasil. Data que marca 1808, a chegada da família real no Brasil. O motivo, as causas, o que fez os decretos de Dom João, o que acontece nesse período, nós vamos contar para vocês. Fiquem antenados, é um assunto que cai bastante em vestibulares, é um assunto importante, assunto que é cobrado nas provas do Enem, enfim. Então é importante que vocês fiquem antenados com esse tema, a vinda da família real no Brasil. Vamos lá, próximo slide. Quando falamos da vinda da família real no Brasil, ela é motivada por um fato que está acontecendo por volta de 1807, quando é decretado o bloqueio continental anteriormente, é óbvio, mas o fato ele se dá em 1807, a chegada da família em 1808. O bloqueio continental foi decretado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? O bloqueio continental foi o fechamento dos portos europeus às embarcações britânicas. Fechamento dos portos às embarcações britânicas. O que isso quer dizer? Fechamento dos portos europeus às embarcações britânicas. Todos os portos europeus estavam fechados para quê? Para receber, para negociar com embarcações com navios ingleses, ou seja, impedir a expansão, o expansionismo da Inglaterra. Isso é um fato que se data alguns 2 anos aí antes de 1808, e é claro que a consequência para Portugal ela aconteceria em 1807, chegando a família em 1808. Por que ocorreu o bloqueio continental? E por que Portugal teve consequências diante do bloqueio continental? Quando se fecha os portos europeus às embarcações britânicas, França diz o seguinte, Napoleão Bonaparte: aqueles que desrespeitarem o bloqueio continental terão suas terras invadidas. Aconteceu Rússia, aconteceu com Portugal e aconteceu com a Espanha. Então vai ser invadido, vamos invadir, então será invadido Portugal. Portugal não pôde fechar os portos às embarcações britânicas porque tinha um acordo comercial. Tinha um acordo comercial aí bem interessante. Tem um escrito que diz assim: Bonaparte decreta o bloqueio continental. Portugal teve que manter seus portos, olha só, abertos à Inglaterra, que dominava os mares e poderia se apossar das colônias portuguesas sem tropas ou armada para resistir à aliança franco-espanhola. Olha só, aí, gente, se dá uma invasão, ocorre uma invasão de tropas francesas em Portugal. Outro fato que é importante quando nós estamos falando do bloqueio continental, a Inglaterra e Portugal tinham um tratado, um acordo chamado Tratado de Tecidos e Vinho. Tecidos e Vinho. A Inglaterra fornecia para Portugal tecidos, Portugal fornecia para a Inglaterra vinho. Claro que é um acordo comercial, existe uma relação comercial muito grande entre Inglaterra e Portugal. E o que acontece? As tropas do general Junot vão invadir Portugal. O que acontece? O príncipe regente Dom João vai pedir auxílio, ajuda à Inglaterra para
ser escoltado ao Brasil. A Inglaterra, que estava em guerra com a França, sugeriu a Dom João que transferisse a sede do governo português para a sua principal colônia, o Brasil. É claro, óbvio, lógico que a Inglaterra também queria tirar vantagens nessa história aí. A Inglaterra queria tirar vantagens e, por isso, escoltaria a família real para o Brasil. Além disso, Portugal não dispunha de condições militares para deter o avanço das tropas francesas. Então, para tentar salvar a corte portuguesa, Dom João, Dom João decidiu vir para o Brasil. Isso dava a chegada da família real exatamente em 1808. Gente, um negócio interessante que acontece na viagem, que a gente vai contar para vocês nas nossas próximas telas. Então, a viagem, gente, foi assim meio que complicada, né? Então, a Inglaterra vai conceder esse amparo a Portugal. Em 4 de novembro de 1807, as tropas do general Junot marcham sobre Lisboa. E aí o que acontece? Caracas! A chuva retardou os invasores. Em 26 de novembro, Dom João nomeou uma junta para governar Portugal. No dia seguinte, a corte embarcou no porto de Lisboa, levando móveis e objetos de arte. A esquadra, composta de 8 naus, 4 fragatas, 3 brigues e 30 navios mercantes, carregou mais de 10.000 pessoas. A Fat Family Real, a família real. Após 54 dias de viagem, a esquadra portuguesa chega no Porto de Salvador em janeiro de 1808 e uma outra parte da esquadra chega no Rio de Janeiro. Foi dividido a esquadra, um tanto chega no Rio de Janeiro e outro tanto chega na Bahia. E aí a história começa. Uma questão importante, né? A gente fala do Dom João VI, mas quando ele chega no Brasil, ele era príncipe regente, o Dom João, príncipe regente. Em condições, ele era príncipe regente porque a sua mãe, a Dona Maria I, já não tinha mais condições de governar. Tanto é que ela ficou conhecida como a Dona Maria I, a Louca. Em 10 de março de 1826, então, a gente vai contar aí quando ele é coroado Dom João VI em 1826. Era o segundo filho da rainha, da Dona Maria I, de seu marido e tio do Dom Pedro III. Olha só que confusão. A 8 de maio de 1785, casou-se com a princesa espanhola, a Dona Carlota Joaquina de Bourbon, filha de Carlos IV, rainha, e da rainha Dona Maria Luísa Teresa de Bourbon, com quem teve 9 filhos. Um deles, Pedro, futuro imperador do Brasil, o Dom Pedro I. O Dom João, tem histórias que contam que o Dom João ele tinha medo de chuva, tinha medo de trovão, tinha medo de raios. Né? E quando eles saíram de Portugal, uma forte chuva, raios e trovões estavam caindo e o Dom João saiu de Portugal com os olhos vendados, saiu encapuzado e só foi tirado a venda, o capuz, em alto mar. Então, tem todo um fato aí que conta a história do Dom João. Inclusive, conta a história que eles passaram mal na viagem, a família real, essas 10.000 pessoas passaram mal na viagem, e eles acabaram pegando piolho, pegaram piolho.
Inclusive, quando a dona Carlota Joaquina chega ao Brasil, normalmente é um processo natural, ou corta-se o cabelo, os homens raspam o cabelo, as mulheres têm que lavar o cabelo todos os dias e pentear para tirar, então, os bichinhos, né, os seres inanimados ou animados, né, os piolhos da cabeça. E a dona Carlota Joaquina, então, resolveu o quê? Enrolou, apertou bem o cabelo com um lenço, com um pano. E quando chegou no Brasil, ela desceu com um lenço, um pano na cabeça. Os baianos, quando olharam, né, o pessoal lá na Bahia, quando olhou lá, falou assim, meu Deus, olha só, a esposa de Dom João, que beleza! O que estava ela? Com um lenço na cabeça. Passado, já no dia seguinte, todo mundo achando que era moda, com lenço na cabeça. E aí explica o porquê das baianas usam seus lenços na cabeça. Olha só que bacana, gente. Outra questão bacana que a gente conta é que o Dom João tinha que tomar uma decisão importante logo da chegada, atendendo aos companheiros ingleses. Então, um fato a ser comentado na sequência. Quando nós falamos na política interna, o que foi adotado, né? Então, a primeira coisa que Dom João fez no Brasil foi, né, quando chegou lá na Bahia, foi abrir os portos às nações amigas. Primeira coisa que foi feita foi abrir os portos à nação amiga. Abrir os portos às nações amigas. Legal, muito interessante. Nós tivemos ainda a imprensa régia no Rio de Janeiro, né? Aí a imprensa que seria oficial do governo, a Academia Real Militar, né? Formado aí, tivemos a Biblioteca Pública, o Jardim Botânico, o primeiro Banco do Brasil. Tem uma passagem desta história do Banco do Brasil que quando foi constituído por Dom João, e quando Dom João foi embora, ele passou no Banco do Brasil e levou todo o dinheiro que estava depositado no Banco do Brasil. Dom Pedro, como príncipe regente, teve que justificar essa retirada do dinheiro. Caramba! Carta de 16 de dezembro de 1815, essa carta diz que o Brasil deixava de ser colônia e transformar-se-ia em Reino Unido de Portugal e Algarves. É legal também comentar essa questão de ser Reino Unido pelo fato de que Dom João, a família real, estava no Brasil. Então não tinha como governar um reino estando na colônia. Por isso, transformou-se, a partir de 1815, o Brasil em Reino Unido. Isso nos dava a liberdade administrativa, isso nos dava uma certa liberdade. Fator este que seria um indício para que nós buscássemos, em 1822, a nossa independência. Próxima tela. Ainda, nós tivemos em relação à política externa algumas coisas que aconteceram no Brasil. Primeiro, foi assinado em 1810 o tratado intitulado de Tratado de Aliança e Amizade. Os súditos ingleses que viviam na América Portuguesa só poderiam ser julgados por juízes ingleses e liberdade religiosa para os ingleses que aqui estavam. Ou seja, total liberdade religiosa para os ingleses e eles seriam julgados em tribunais britânicos. Então, passa a ter um tratamento especial estes ingleses que aqui estavam. Outro fato importante aí, em 1º de abril de 1808, foi revogado um alvará
da Dona Maria I. Dona Maria I disse assim: não está proibido no Brasil manufaturas, né? Processo de industrialização, manufatura. No Brasil está proibido. Agora está permitido. Então, o que aconteceu aí? Em abril de 1800, olha só, 1º de abril, parece uma mentira. Em 1º de abril de 1808, o que acontece? Em 1808, abril de 1808, agora é permitido instalar o processo de manufatura na colônia chamada Brasil. Ainda, com relação à política externa, é legal ainda a gente comentar também um acordo assinado, um tratado assinado em 1810, a assinatura dos tratados de comércio e navegação com a Inglaterra. Isso se dá no ano de 1810, que estabelecia uma taxa de apenas 15% sobre a importação de produtos ingleses. O que isso significa? Isso significa que os ingleses trariam para o Brasil produtos exportados, exportariam ao Brasil produtos com uma taxa menor em relação aos demais. Como por exemplo, Portugal pagava 16% e outros países 24%, enquanto que a Inglaterra pagaria uma taxa alfandegária de 15% do produto que estava chegando. Negócio interessante, por conta desse tratado de comércio e navegação, nós tivemos alguns fatos importantes, como por exemplo, os ingleses trouxeram para comercializar no Brasil produtos interessantes, coisas inusitadas, como por exemplo, patins para esquiar no gelo. Patins para esquiar no gelo. Não tínhamos. Gelo? Carteira para carregar moeda. Moeda? Nós não tínhamos moeda até então. Então, vieram alguns produtos que não seriam comercializados, mas acabaram vindo para o Brasil. Isso causou um abarrotamento de muitos produtos nos portos, no porto aqui no Brasil. E o que acontece? As pessoas que moravam perto dos portos acabaram locando partes das suas casas para que ficassem armazenados esses produtos que vinham da Inglaterra. Beleza? Vamos seguir. Mais uma tela. Nós tivemos também a anexação. O Brasil acabou anexando a Guiana Francesa. Isso vingança de Portugal ter sido invadida pelos franceses. Então, a Guiana Francesa já foi nossa. E foi anexado também a banda oriental do Uruguai, o atual Uruguai, a província Cisplatina, foi anexada para o Brasil. Então, o Brasil teve o Uruguai e teve a Guiana Francesa sob sua responsabilidade. Foi anexada e depois a gente acabou perdendo a Guiana Francesa, depois perdemos a banda oriental do Uruguai, mas isso se dá quando nós tínhamos o príncipe regente, tínhamos aí o Dom Pedro I. Tranquilinho? Vamos seguindo. Veja só o que acontece ainda com essa vinda da família real ao Brasil. Gente, deve ser lembrado ainda algumas coisas em relação à política interna, como, por exemplo, liberação de atividade industrial. Então, agora está liberado. Por que liberaram? Porque teve uma imposição da Inglaterra. Fábrica de pólvora, criação do ensino superior, 2 escolas de medicina surgem no Brasil. Criação da academia, isso aqui é muito importante, Rio de Janeiro. Criação da Academia de Belas Artes, referência. Criação do Banco do Brasil, que nós já havíamos comentado. E criação da Casa de Moeda. Com isso, o que acontece? Nós temos também esse fato, é importante lembrar que agora nós já temos moeda, agora podemos usar a carteira de carregar moedas. Um negócio interessante também é que nós tivemos a Academia Militar, que não está aí, mas acontece, não está em tela, Academia Militar, Hospital Militar
Então, essa intensificação do exército no Brasil para que o governo pudesse ter uma instituição de defesa do próprio governo. Beleza? Antenados, vamos para a próxima tela. Gente, nós já estamos em 1817. A família real chega quando? 1808. E estamos em 1817. Em 1817, ocorreu no Nordeste, lá em Pernambuco, na província de Pernambuco, uma revolução intitulada Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana também é conhecida como a Revolução dos Padres. Também é conhecida como a Revolução dos Padres. Tem um fato que dá para comentar, é a última revolução separatista no período colonial do Brasil. O Nordeste era uma região importante para a economia agroexportadora na colônia, muito sensível às flutuações dos preços do açúcar, do algodão, nos mercados europeus e em outros que estavam em baixa. Gente, veja o que acontece. O algodão sofria concorrência com o algodão que era produzido nos Estados Unidos. O açúcar que era produzido nas Antilhas e o açúcar que era produzido em outras colônias, inclusive colônias inglesas, sofreu concorrência com o açúcar produzido no Nordeste brasileiro. E aí, consequentemente, começa a gerar um fator de ordem social. O crescente aumento de impostos em Pernambuco, que serviu para sustentar o luxo excessivo da corte de Dom João VI, provocou revoltas na produção. Gente, os pernambucanos tiveram que pagar imposto para iluminação no Rio de Janeiro, tiveram que pagar imposto para cobrir conflitos e guerras com a região sul, aquela região lá do Uruguai, do atual Uruguai. O Dom João cobrou aí certas regalias que tinham no Rio de Janeiro, os pernambucanos não aceitaram, e aí vai eclodir uma revolução 1817. Outros problemas também assolavam a região, como a grande seca em 1816, que prejudicou a agricultura. Além disso, o comércio local era monopolizado pelos portugueses, de quem dependiam os grandes proprietários para a exportação de seus produtos, para o abastecimento de mão de obra escrava e para a importação de manufaturas. Ou seja, exploração em cima de exploração. A aristocracia, proprietária de terras, descontente, pois estava cada vez mais endividada, percebeu que não bastava lutar contra um grupo de negociantes lusitanos. Era preciso atingir o centro do poder, ou seja, bater de frente contra o governo português. Eles queriam a separação, era uma revolta separatista, mas o que queriam os pernambucanos? Separar-se do resto do Brasil. Então, é separatista? É, mas eles não pensaram no Brasil como um todo. Para o povo, camada livre e não proprietária, a situação era precária, agravada pelas secas, como eu já citei, de 1816 e 1817, e de alta cobrança de impostos que não era e não é do agrado da população. Intelectuais, padres, olha aí que eu falo que ser uma revolução, intitulei lá Revolução Pernambucana, também conhecida como a Revolução dos Padres. Intelectuais, padres, militares, a aristocracia, a camada livre da população se reuniam em sociedades secretas para pensar e elaborar um plano para a revolução. Gente, muita atenção. Quando a gente fala em sociedades secretas, nós estamos falando da participação da maçonaria nessa revolução de 1817. Tivemos a influência de iluministas nessa revolução, quando falamos de intelectuais. Ela é intitulada Revolução dos Padres, porque tivemos a participação de clérigos envolvidos nessa revolução.
As reuniões dos revoltosos foram suprimidas pelo governador Caetano Pinto Miranda Montenegro, olha o nome do cara, que ordenou a prisão dos revoltosos em 6 de março de 1817. Ao tentar prender líderes militares brasileiros, as autoridades portuguesas encontraram grande resistência, mas foi posto fim à Revolução Pernambucana em 1817, última revolução separatista do período colonial. Revolucionários foram às ruas e garantiram a vitória de seu movimento. Liberados pelo mulato Pedro Pedroso, o governador Montenegro fugiu para o Rio de Janeiro. Então, assim, teve resistência? Teve, e muita resistência nesse período por conta dessa revolução. E ainda, com relação à Revolução Pernambucana, os revolucionários, então, organizaram um governo provisório que tinha como um de seus objetivos implantar a República, além de, influenciados pelos ideais iluministas, defenderem a liberdade de coerência, de imprensa, religiosidade, mesmo adotando o catolicismo como religião oficial. E aí, claro, por conta da participação dos padres, por conta da participação dos intelectuais, por conta da participação da população como um todo. Então, é importante essa revolução nesse ano de 1817. Ao saber da Revolução Pernambucana, Dom João VI apressou-se em enviar tropas para combater os rebeldes. A eficiente repressão portuguesa, como sempre, obrigou os revolucionários a se renderem. Recife foi retomada em 19 de maio de 1817. As punições para os líderes do movimento foram rigorosas. Eles foram condenados à morte e 117 pessoas à prisão. Era o governo português mantendo a todo custo o quê? O seu poder. Então, colocando a imposição, um governo autoritário absoluto, desta forma contendo movimentos no Brasil. E aí nós estamos já encerrando esse nosso conteúdo. Em 1820 acontece em Portugal, gente, uma revolução intitulada Revolução Constitucionalista do Porto. Os portugueses expulsaram, então, os ingleses, expulsaram os franceses e exigiram a volta da família real, a volta de Dom João VI ao Brasil, retornasse do Brasil para Portugal, retornasse a Portugal. Dom João VI ainda fica mais um tempinho, mas logo no ano seguinte, em 1821, retorna a Portugal. Mas Dom João VI atendeu e passou o governo do Brasil, ou seja, foi para Portugal, e passou o governo do Brasil ao seu filho mais velho, o Dom Pedro, que mais tarde, num processo de independência, ficaria com o título de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador na história do Brasil. Para chegar no primeiro reinado, tem ainda a questão da nossa independência. Foi manipulada? Sim, foi manipulada. Foi dada por conta da nossa liberdade administrativa lá quando fomos coroados Reino Unido de Portugal e Algarves. Tudo bem? Galera, muita atenção no conteúdo que segue. Desejo a vocês um ótimo estudo, fiquem antenados. Próxima aula a gente vai contar sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado. Valeu, galera, um beijo a todos, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!